A situação agrária no Brasil continua muito grave, apesar da previsão constitucional da reforma agrária. E, na realidade, o governo federal, que é o responsável pelo cumprimento da Constituição, tem andado muito longe dos seus objetivos. E, na verdade, ministros falam, fazem discursos, dão entrevistas, o presidente usa de muita retórica, fala muito também, mas na prática muito pouca coisa está sendo feita. Eu mesmo tenho viajado muito pelo Brasil, tenho ficado atento a isso e verificado que a extensão de terras boas, terras cultiváveis, que não são utilizadas no Brasil, essa extensão é imensa. Na verdade, ainda há muita gente no Brasil guardando a terra como reserva econômica. E, enquanto isto, o governo não cumpre a Constituição. Eu acho que não há exagero em dizer que isto, em grande parte, é o fator responsável pelo excessivo acúmulo de pessoas nas cidades, pessoas que têm extrema dificuldade para se situarem profissionalmente, para se integrarem na vida social. E, em consequência, se cria na cidade, além de uma superpopulação, uma população também muito vulnerável, com pouca possibilidade de defesa. E isto é também um caldo de cultura para as violências urbanas. Esta acumulação de fatores negativos, muita terra sem nenhuma utilização, o governo federal absolutamente omisso, as autoridades, e aí no caso autoridades tanto do executivo, que são as diretamente responsáveis pela execução das políticas, mas também o legislativo, o Congresso Nacional absolutamente omisso, e infelizmente se tem que mencionar também uma atitude ambígua, muitas vezes omissa, do próprio judiciário. Sim, por exemplo, tem havido decisões flagrantemente políticas, absurdas, enquadrando trabalhadores do movimento sem terra como se fossem organizadores de quadrilha. Quer dizer, na verdade, o movimento sem terra é uma resposta popular, uma resposta prevista na Constituição, uma resposta democrática para a tentativa de fazer com que a Constituição seja aplicada. Na verdade, a Constituição brasileira de 88 é a primeira na história do Brasil que prevê a prática de democracia representativa e também direta, porque é a primeira vez que uma Constituição diz que o poder vem do povo e será exercido ou através de representantes ou por ele diretamente. E o movimento sem terra é exatamente uma expressão de exercício do poder popular. É um conjunto de pessoas unidas por objetivos comuns, objetivos que são legais, porque estão previstos na Constituição e que usam dos recursos que têm ao seu alcance para tentar a obtenção do respeito ao seu direito. De maneira que eu acho que o movimento sem terra deve ser respeitado, sim, é um movimento fundamentalmente democrático, previsto na Constituição e que está procurando, com os meios ao seu alcance, suprir as falhas das autoridades públicas e enfrentar as resistências opostas pelas autoridades ou por grupos privados interessados na manutenção de privilégios. De maneira que eu tenho todo o respeito pelo movimento sem terra, acho fundamental que ele continue a sua luta pela terra, porque isto é a luta pela democracia e pela justiça social no Brasil. Bom, é uma alegria muito grande, né, poder falar com jovens do Brasil inteiro que se reúnem para discutir um dos problemas mais importantes do país, que é a solução do problema da terra. E também para mim é uma alegria, ao mesmo tempo misturada de lembranças, etc., poder juntar esse curso, esse encontro, esse debate com a figura do Marighella, porque esse encontro está coincidindo com a data que o Marighella foi assassinado, 4 de novembro de 69. E também está se aproximando a data dos 90 anos do nascimento dele. Então, veja que coincidência tudo isso, né? Agora, por que é importante recordar o Marighella nesta data especificamente? Porque Marighella foi uma das figuras da história do nosso país que mais batalhou, mais lutou
para que se resolvesse a questão da terra neste país. Ele achava que o país não seria livre, não seria independente, o povo não teria solucionado os seus grandes problemas se, entre outros, este problema da terra não fosse resolvido. E ele partia de uma tradição dos revolucionários, dos socialistas, dos comunistas, que já lutavam pela reforma agrária. Não vou me reportar antes da década de 30, mas de 30 em diante se pode dizer que Marighella foi uma das pessoas que levantou essa bandeira desde que ele começou a luta no movimento estudantil, já na época de 33, 34, 35, por aí. Então, por tudo isso, eu acho que é muito importante essa mensagem, essa saudação, esse carinho com os jovens universitários que estão aí discutindo como resolver o problema da reforma agrária no Brasil. Se você for fazer assim um apanhado histórico das diferentes etapas da luta pela terra no Brasil, você pode dizer que sempre as pessoas que se preocuparam em criar uma outra estrutura para o país sempre estiveram envolvidas com a questão da terra. Os movimentos foram maiores, menores, mais profundos, menos profundos, usaram diferentes formas de luta. A gente pode dizer que as mais recentes, antes do movimento Sem Terra, o que ficou mais conhecido entre a população foram as ligas camponesas. Agora, outra coisa que para mim é um ponto de muita alegria, e eu tenho falado muito nisso para muitas pessoas, é que o MST, além disso, talvez tenha sido das organizações, dos movimentos sociais, nos últimos anos, o que mais compreendeu a questão de gênero. Isso é uma coisa super importante. Porque tem muitos movimentos sociais, claro que isso no mundo também se modificou muito, mas tem muitos movimentos sociais que não compreenderam o papel da mulher na luta, como o MST tem compreendido. Não estou dizendo que já é uma maravilha, não estou dizendo isso, mas eu acho que já se avançou muito. Então você vê a formação de mulheres que são líderes na luta pela terra, nos acampamentos, nas escolas. Isso também é outro elemento muito, muito importante. Mostra que o MST é e poderá ser, mais ainda, um dos mais importantes movimentos sociais destes últimos anos da nossa história. Bom, eu entendo que a luta pela terra é muito importante porque tem a ver diretamente com as mudanças estruturais que o país precisa, seja no plano político, no plano econômico, né, no plano cultural, inclusive, né? Eu conheço bem o que é isso, porque eu nasci na zona rural, no sertão da Paraíba, em Catolé do Rocha, e o meu pai trabalhava de meia, né, ou ainda de terça, né, com os seus chefes, seus patrões, né. Eu penso que a luta pela terra não significa apenas fixar o homem do campo no campo, né, dando terra para que ele possa trabalhar nela e gerar riquezas, mas também significa você evitar que os bolsões de pobreza das grandes cidades se enchem cada vez mais, né. À medida que as pessoas possam ficar na terra, trabalhar nela e ali ter escolas, suas cooperativas, como aliás o MST já vem fazendo, né, e eu conheço isso de perto também, então eu acho que isso vai ajudar bastante na solução de diversos problemas que as cidades médias e grandes do país hoje atravessam, né. Então entendo, né, e reitero assim que o MST é hoje o instrumento dessa mudança, o instrumento que pode e já está provocando uma ruptura muito importante com a lógica que o sistema vem tendo, né? Das pessoas se mudarem para a cidade, não ter onde trabalhar, não ter onde estudar, né? E é por isso que eu apoio com toda a minha força, com todo o meu coração, com meu amor, com meu desejo, essa luta do MST pela terra. Antes de tudo, o agradecimento pela honra desse convite e pelo lugar que me reservam junto de vocês, num congresso de significação tão alta e de possibilidades de debate e de busca de caminhos que se começam neste momento, né?
o movimento dos trabalhadores sem terra tem um lugar muito particular. Uma condição de experiência e realidade exemplares no empenho, primeiro, de forçar e debilitar a resistência das classes dominantes, a mudança dessa situação de injustiça social histórica em que nós falamos. Mas, ao mesmo tempo, trazendo elementos profundamente novos, como seja o cuidado com a cultura, o cuidado com a formação de consciência, o apelo ao debate político dos problemas de nossas realidades. Ajudar o nosso povo a conhecer nossos problemas e a discutir as propostas alternativas para esses problemas. A esquerda tem, por tradição, certo abandono da formação política de seus militantes. E uma das coisas mais altas e ricas no legado recente e também futuroso do movimento sem terra é o cuidado com as consciências, com a formação política. A visão do debate político através das grandes marchas, não somente nas concentrações, mas através das grandes marchas, dentro de cada escala, cidade pequena, cidade média ou lugarejo, para alertar também os brasileiros excluídos para a possibilidade de uma sociedade melhor e para a busca em comum de caminhos para essa nova sociedade. Olha, o movimento para mim é qualquer coisa de muito importante para o Brasil. Eu, sinceramente, é o único movimento que eu conheço no Brasil de resgate de cidadania, de luta pela cidadania. Eu sou uma pessoa nascida no campo. Eu sou filho de fazendeiro médio, não é isso? O meu pai tinha uma fazenda quando eu era criança de 300 hectares e depois ele adquiriu uma outra fazenda quando começou a haver um êxodo muito grande na minha região de 350 hectares. Então era o que a gente chamava de propriedade de tamanho familiar e a gente vivia numa sociedade muito equilibrada naquela época. Essa fazenda chegou a ter 35 famílias e tinha produção de gado, tinha produção de café, tinha produção de arroz, tinha produção de feijão, tinha produção de um pouco de tudo. E você vivia equilibradamente no país. Então, quando eu era criança, se a gente tivesse tido um movimento no Brasil, realmente de um projeto rural, um projeto agrícola sério, honesto, eu acho que o Brasil poderia ter ficado nas propriedades de tamanho máximo daquele tamanho. Não é isso? E talvez até bem menores, e com a produtividade mais ou menos segura, equilibrada, e eu vi a minha região, em poucos anos, se deteriorar, se degradar completamente. O meu município passou de 55 mil pessoas, hoje, a 23 mil pessoas. Das 55 mil pessoas, quando eu era criança, aproximadamente 50 mil moravam no campo, 5 mil na cidade. Hoje, das 23 mil pessoas, 18 moram na cidade e 5 mil no campo. Então, houve um esvaziamento do campo de uma maneira incrível. O meu município não era um município pobre, era um município equilibrado, existiam 2 internatos, um para rapazes, outro para as moças. E a comunidade vivia equilibradamente. Hoje existe uma quantidade de pobres no meu município, uma coisa incrível, um desemprego brutal para essas pessoas que estão no campo. E não tem mais nenhuma forma de retê-las no campo. Porque, primeiro, a gente não teve uma política agrária que permitiu as pessoas realmente continuarem no campo, não é isso? E, segundo, houve uma degradação ambiental brutal em função da opção econômica que foi feita, opção pecuária na minha região. Então, foi um assassinato da maneira de viver, foi um assassinato da terra e foi uma destruição das comunidades todas. E hoje, quando eu olho para trás de onde eu saí, não é isso? Eu vejo por onde eu passei e vejo todas as pessoas da minha região que foram pequenos proprietários e que hoje poderiam continuar na propriedade. Eles venderam, num processo inflacionário brutal que o Brasil viveu. Eu tiveram compadres do meu pai que venderam a fazenda, a fazendinha,
e que um ano depois não podia comprar mais uma bicicleta, você entende? E filhos de pessoas que foram nossos vizinhos, hoje vivem na periferia da cidade, você entende? Empregados de algumas fazendas com rendimento baixíssimo. Então você vê que nós poderíamos ser outra coisa se nós tivéssemos feito uma outra opção. E quando eu vejo das entidades brasileiras hoje, todas elas, a única que realmente trabalha na direção desse direito que os cidadãos têm de ser cidadãos, não é isso? Do trabalhador do campo, de trabalhar na terra dele, de ter a terra, ou de trabalhar numa cooperativa, mas de uma forma que ele possa se transformar em cidadão em parte integral. É um movimento, eu acho que é um movimento que merece o respeito imenso e que merece o apoio de todo mundo. Eu acho que se houvesse mais movimentos como esse no Brasil, operando em outras áreas, por exemplo, nas áreas urbanas. Se a gente hoje tivesse uma organização das comunidades que permitisse lutar pelo direito delas, eu acho que a gente teria uma outra forma de posicionamento na sociedade brasileira. Porque, na realidade, é um movimento que levou a uma tomada de responsabilidade das pessoas que participam nele. Quer dizer, o MST é o alvo, por exemplo, a gente já passou por muita coisa, na época da ditadura, então a vida... Hoje em dia o MST é satanizado, é o grande inimigo, a gente não sabe exatamente do que, mas ele desperta uma antipatia nos setores mais conservadores, impressionante mesmo. E tudo que possa ser feito para esclarecer, para contrabalançar pelo menos esse tipo de contra-informação deve ser feito. Eu não sou... A minha maneira de contribuir talvez não seja nem essa didática, tá? Eu sou artista, eu procuro fazer isso, quer dizer, traduzir essa informação em termos musicais, através da minha arte. Eu não saberia fazer um discurso com uma clareza talvez necessária para melhor informar as pessoas, mas talvez através da música, ou do cinema, ou das fotos, os artistas têm uma contribuição, sim, importante nesse sentido, de deixar as coisas pelo menos um pouquinho mais equilibradas em termos de informação, né? Estou contente de estar aqui com vocês. Esse movimento Sem Terra é o mais importante. É um movimento assim que eu vejo com muito entusiasmo como brasileiro. Eu acho fantástica a posição do Stédio e dos companheiros dele, com tanta coragem, principalmente com tanto discernimento, enfrentando essas manobras todas do governo, um governo vendido, que não interessa a nada. De modo que eu estou com vocês com muito entusiasmo. Bom, está pedindo umas palavras que eu dou com muito carinho e até com uma certa paixão sobre a problemática da terra, a causa do MST e a juventude, concretamente a juventude universitária, no meio disso tudo. A terra, evidentemente, é problema raiz e solução raiz, sobretudo quando se considera a terra na globalidade dos seus significados, né? Aliás, é sobretudo o mundo indígena que nos tem ajudado a alargar o conceito de terra. Não apenas terra para produzir, também para produzir, evidentemente, mas a terra como habitat, como lugar de moradia, fonte de cultura, referencial da família, do povo. A terra como reforma agrária e a terra como reforma agrícola. Se se fizesse em todos os países da América Latina uma autêntica reforma agrária, que fosse simultaneamente reforma agrícola, 80% dos problemas dos nossos países estaria resolvido. Bendito MST. Sobre a luta pela terra, eu devo dizer que, graças a Deus,
nós assistimos a uma linda, uma bela luta pela terra, uma audaz luta. Esta luta eu a vejo em continuidade com a luta dos índios, dos negros quilombolas e dos camponeses, que têm a sua imagem, a sua representação mais eloquente em Canudos. Os homens e mulheres que acompanharam Antônio Conselheiro até o Vaza Barris, e aí estabeleceram a sua organização fraterna, solidária, de vida digna, de alegria, de fé, e resistiram até o fim contra o poder opressor do latifúndio e do governo aliado ao latifúndio. Então, a luta de hoje é uma continuação dessa luta, como das ligas camponesas, das lutas de Trombas de Formoso aqui no estado de Goiás, e ela está orientada e inspirada pela reforma agrária. O que se busca é a terra de viver e trabalhar compartilhada na linha da democracia, na linha da valorização do sujeito da terra, que é o trabalhador e a trabalhadora do campo, e integrada ao processo de participação nacional. Não se trata unicamente de conseguir o seu pedaço de chão para cada um se virar, mas é a transfiguração do Brasil, a quebra do latifúndio, que é a continuação do atraso e da ditadura, e a partilha da terra com a possibilidade de resolver o problema da pobreza, da fome e, sobretudo, a possibilidade de criar uma verdadeira democracia com a participação dos brasileiros e brasileiras no processo da pátria, de criar o Brasil que nós queremos. Aqui no Brasil, eu acho que já está mais do que na hora da gente ter um pouco mais de vontade política efetiva. A gente tem um país que tem um potencial deslumbrante, uma gente maravilhosa e que a gente não merece passar por que está passando. A vontade política será de um privilegiado, vai desencadear um movimento que não vai parar mais. O mundo está mudando. Se nós ficarmos um pouquinho atentos e percebermos um pouquinho o que está acontecendo à volta da gente, a gente vai entender que não tem mais jeito de mudar, não tem mais jeito de segurar. O processo de mudança começou, é inexorável. Então cabe a nós termos um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de bom senso para resolver muitas das coisas que a gente tem de deficiência. O problema da terra no Brasil é um problema cultural, é um problema histórico, a gente tem essa injustiça desde o tempo da colonização e a gente sabe que a agricultura, o desenvolvimento da agricultura, a produção agropecuária, digamos, é essencial para o nosso desenvolvimento aqui no Brasil. Isso tem que ser tomado e tem que ser movimentado sem preguiça, com muita dignidade, com muita integridade. A gente sabe aqui no Brasil o quanto que o roubo e para que ele exista a corrupção engolem o pedaço de capital que poderia ser o preço do nosso desenvolvimento.
o preço da gente ser um país competitivo no mercado externo, que é isso que vai nos desenvolver. A possibilidade de investimento nas nossas estruturas básicas. Se isso todo fosse feito, já seria um passo muito grande. Um grande homem vai nascer, um grande presidente do Brasil, eu ainda não vi, mas eu vou ver. E a questão da terra é fundamental para que a gente tenha dignidade e integridade nesse Brasil. As mudanças no mundo implicam uma coisa importantíssima e cada vez mais importante, sem demagogia, nos dias de hoje, que é a educação. Perto de toda essa tecnologia que existe hoje em dia, da rapidez, da informação, o que vem por aí é muito maior. Essa conduta, essa atitude política, cívica, social, abrange muito mais do que se a gente continuar olhando para o umbigo da gente. Então a educação é absolutamente fundamental para que a gente tenha pessoas que pensem no Brasil de uma forma bacana, com bom senso, com dignidade. A gente com certeza vai ter um país maravilhoso. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente chega lá. Muito obrigado. Boa sorte. Em cidadão em parte integral. É um movimento. Eu acho que é um movimento que merece o respeito imenso e que merece o apoio de todo mundo. Eu acho que se houvesse mais movimentos como esse no Brasil, operando em outras áreas, por exemplo, nas áreas urbanas. Se a gente hoje tivesse uma organização das comunidades que permitisse lutar pelo direito delas, eu acho que a gente teria uma outra forma de posicionamento na sociedade brasileira. Porque, na realidade, é um movimento que levou a uma tomada de responsabilidade das pessoas que participam nele. Quer dizer, o MST é o alvo, por exemplo. A gente já passou muita coisa, na época da ditadura, então a vida... Hoje em dia o MST é satanizado, é o grande inimigo, a gente não sabe exatamente do quê, mas ele desperta uma antipatia nos setores mais conservadores, impressionante mesmo. E tudo que possa ser feito para esclarecer, para contrabalançar pelo menos esse tipo de contra-informação deve ser feito. Eu não sou... A minha maneira de contribuir aí talvez não seja nem essa didática, tá? Eu sou artista, eu procuro fazer isso, quer dizer, traduzir essa informação em termos musicais, através da minha arte. Eu não saberia fazer um discurso com uma clareza talvez necessária para melhor informar as pessoas, mas talvez através da música, ou do cinema, ou das fotos, os artistas têm uma contribuição, sim, importante nesse sentido, de deixar as coisas pelo menos um pouquinho mais equilibradas em termos de informação, né? Estou contente de estar aqui com vocês. Esse movimento Sem Terra é o mais importante. É um movimento assim que eu vejo com muito entusiasmo como brasileiro. Eu acho fantástica a posição do Stedger e dos companheiros dele, com tanta coragem, principalmente com tanto discernimento, enfrentando essas manobras todas do governo, um governo vendido que não interessa a nada. De modo que eu estou com vocês com muito entusiasmo. Bom, está pedindo umas palavras que eu dou com muito carinho e até com uma certa paixão sobre a problemática da terra, a causa do MST e a juventude, concretamente a juventude universitária, no meio disso tudo. A terra, evidentemente, é problema raiz e solução raiz, sobretudo quando se considera a terra na globalização. Que Marighella foi uma das pessoas que levantou essa bandeira desde que ele começou a luta no movimento estudantil, já na época de 33, 34, 35, por aí. Então, por tudo isso, eu acho que é muito importante essa mensagem, essa saudação, esse carinho com os jovens universitários
que estão aí discutindo como resolver o problema da reforma agrária no Brasil. Se você for fazer assim um apanhado histórico das diferentes etapas da luta pela terra no Brasil, você pode dizer que sempre as pessoas que se preocuparam em criar uma outra estrutura para o país sempre estiveram envolvidas com a questão da terra. Os movimentos foram maiores, menores, mais profundos, menos profundos, usaram diferentes formas de luta. A gente pode dizer que as mais recentes, antes do movimento Sem Terra, o que ficou mais conhecido entre a população foram as ligas camponesas. Agora, outra coisa que para mim é um ponto de muita alegria, e eu tenho falado muito nisso para muitas pessoas, é que o MST, além disso, talvez tenha sido das organizações, dos movimentos sociais, nos últimos anos, o que mais compreendeu a questão de gênero. Isso é uma coisa super importante. Porque tem muitos movimentos sociais, claro que isso no mundo também se modificou muito, mas tem muitos movimentos sociais que não compreenderam o papel da mulher na luta, como o MST tem compreendido. Não estou dizendo que já é uma maravilha, não estou dizendo isso, mas eu acho que já se avançou muito. Então você vê a formação de mulheres que são líderes na luta pela terra, nos acampamentos, nas escolas. Isso também é outro elemento muito, muito importante. Mostra que o MST é e poderá ser, mais ainda, um dos mais importantes movimentos sociais destes últimos anos na nossa história. Bom, eu entendo que a luta pela terra é muito importante porque tem a ver diretamente com as mudanças estruturais que o país precisa, seja no plano político, no plano econômico, né, no plano cultural, inclusive, né? Eu conheço bem o que é isso, porque eu nasci na zona rural, no sertão da Paraíba, em Catolé do Rocha, e o meu pai trabalhava de meia, né, ou ainda de terça, né, com os seus chefes, seus patrões, né. Eu penso que a luta pela terra não significa apenas fixar o homem do campo no campo, né, dando terra para que ele possa trabalhar nela e gerar riquezas, mas também significa você evitar que os bolsões de pobreza das grandes cidades se enchem cada vez mais, né. Se cria na cidade, além de uma superpopulação, uma população também muito vulnerável, com pouca possibilidade de defesa. E isto é também um caldo de cultura para as violências urbanas. Esta acumulação de fatores negativos, muita terra sem nenhuma utilização, o governo federal absolutamente omisso, as autoridades, e aí no caso autoridades tanto do executivo, que são as diretamente responsáveis pela execução das políticas, mas também o legislativo, o Congresso Nacional absolutamente omisso, e infelizmente se tem que mencionar também uma atitude ambígua, muitas vezes omissa, do próprio judiciário. Sim, por exemplo, tem havido decisões flagrantemente políticas, absurdas, enquadrando trabalhadores do movimento Sem Terra como se fossem organizadores de quadrilha. Quer dizer, na verdade, o movimento Sem Terra é uma resposta popular, uma resposta prevista na Constituição, uma resposta democrática para a tentativa de fazer com que a Constituição seja aplicada. Quer dizer, na verdade, a Constituição brasileira de 88 é a primeira na história do Brasil que prevê a prática de democracia representativa e também direta, porque é a primeira vez que uma Constituição diz que o poder vem do povo e será exercido ou através de representantes ou por ele diretamente. E o movimento Sem Terra é exatamente uma expressão de exercício do poder popular. É um conjunto de pessoas unidas por objetivos comuns, objetivos que são legais, porque estão previstos na Constituição e que usam dos recursos que têm ao seu alcance para tentar a obtenção do respeito ao seu direito. De maneira que eu acho que o movimento Sem Terra deve ser respeitado, sim, é um movimento fundamentalmente democrático, previsto na Constituição e que está procurando, com os meios ao seu alcance, suprir as falhas das autoridades públicas e enfrentar
às resistências opostas pelas autoridades ou por grupos privados interessados na manutenção de privilégios. De maneira que eu tenho todo o respeito pelo Movimento Sem Terra, acho fundamental que ele continue a sua luta pela terra, porque isto é a luta pela democracia e pela justiça social no Brasil. Bom, é uma alegria muito grande, né, poder falar com jovens do Brasil inteiro que se reúnem para discutir um dos problemas mais importantes do país, que é a solução do problema da terra. E também para mim é uma alegria, ao mesmo tempo... Informação em termos musicais, através da minha arte. Eu não saberia fazer um discurso com uma clareza talvez necessária para melhor informar as pessoas, mas talvez através da música, ou do cinema, ou das fotos, os artistas têm uma contribuição, sim, importante nesse sentido, de deixar as coisas pelo menos um pouquinho mais equilibradas em termos de informação, né? Estou contente de estar aqui com vocês. Esse movimento Sem Terra é o mais importante. É um movimento assim que eu vejo com muito entusiasmo como brasileiro. Eu acho fantástica a posição do Stedger e dos companheiros dele, com tanta coragem, principalmente com tanto discernimento, enfrentando essas manobras todas do governo, um governo vendido que não interessa a nada. De modo que eu estou com vocês com muito entusiasmo. Bom, está pedindo umas palavras que eu dou com muito carinho e até com uma certa paixão sobre a problemática da terra, a causa do MST e a juventude, concretamente a juventude universitária, no meio disso tudo. A terra, evidentemente, é problema raiz e solução raiz, sobretudo quando se considera a terra na globalidade dos seus significados, né? Aliás, é sobretudo o mundo indígena que nos tem ajudado a alargar o conceito de terra. Não apenas terra para produzir, também para produzir, evidentemente, mas a terra como habitat, como lugar de moradia, fonte de cultura, referencial da família, do povo. A terra como reforma agrária e a terra como reforma agrícola. Se se fizesse em todos os países da América Latina uma autêntica reforma agrária, que fosse simultaneamente reforma agrícola, 80% dos problemas dos nossos países estaria resolvido. Bendito MST. Sobre a luta pela terra, eu devo dizer que, graças a Deus... Evidentemente, é problema raiz e solução raiz. Sobretudo quando se considera a terra na globalidade dos seus significados, né? Aliás, é sobretudo o mundo indígena que nos tem ajudado a alargar o conceito de terra. Não apenas terra para produzir, também para produzir, evidentemente, mas a terra como habitat, como lugar de moradia, fonte de cultura, referencial da família, do povo. A terra como reforma agrária e a terra como reforma agrícola. Se se fizesse em todos os países da América Latina uma autêntica reforma agrária, que fosse simultaneamente reforma agrícola, 80% dos problemas dos nossos países estaria resolvido.
Bendito MST. Sobre a luta pela terra, eu devo dizer que, graças a Deus, nós assistimos a uma linda, uma bela luta pela terra, uma audaz luta. Esta luta eu a vejo em continuidade com a luta dos índios, dos negros quilombolas e dos camponeses, que têm a sua imagem, a sua representação mais eloquente em Canudos. Os homens e mulheres que acompanharam Antônio Conselheiro até o Vaza Barris, e aí estabeleceram a sua organização fraterna, solidária, de vida digna, de alegria, de fé, e resistiram até o fim contra o poder opressor do latifúndio e do governo aliado ao latifúndio. Então, a luta de hoje é uma continuação dessa luta, como das ligas camponesas, das lutas de Trombas de Formoso aqui no estado de Goiás. Eu vejo com muito entusiasmo como brasileiro. Eu acho fantástica a posição do Stédio e dos companheiros dele, com tanta coragem, principalmente com tanto discernimento, enfrentando essas manobras todas do governo, um governo vendido, que não interessa a nada. De modo que eu estou com vocês com muito entusiasmo. Bom, está pedindo umas palavras que eu dou com muito carinho e até com uma certa paixão sobre a problemática da terra, a causa do MST e a juventude, concretamente a juventude universitária, no meio disso tudo. A terra, evidentemente, é problema raiz e solução raiz, sobretudo quando se considera a terra na globalidade dos seus significados. Aliás, é sobretudo o mundo indígena que nos tem ajudado a alargar o conceito de terra. Não apenas terra para produzir, também para produzir, evidentemente, mas a terra como hábitat, como lugar de moradia, fonte de cultura, referencial da família, do povo. A terra como reforma agrária e a terra como reforma agrícola. Se se fizesse em todos os países da América Latina uma autêntica reforma agrária, que fosse simultaneamente reforma agrícola, 80% dos problemas dos nossos países estariam resolvidos. Bendito MST. Sobre a luta pela terra, eu devo dizer que, graças a Deus, nós assistimos a uma linda, uma bela luta pela terra, uma audaz luta. Esta luta eu a vejo em continuidade com a luta dos índios, dos negros quilombolas e dos camponeses, que têm a sua imagem, a sua representação mais eloquente em Canudos. Os homens e mulheres que acompanharam Antônio Conselheiro até o